Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões aqui do CFP. Aliás, a mais uma não. Vamos hoje iniciar realmente a resolução de questões que ontem a gente deu dicas da prova. Hoje eu estou aqui com dois professores, professor Adalto, professor lá de Curitiba. Tudo bom, Adalto? Tudo bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aí, né? A nossa live. É isso. E a professora Daniela, que vocês já conhecem de ontem, estava com a gente, né? Tudo bom, Daniela? Prazer revê-la. Prazer é meu. Boa noite, pessoal. Bora aí para agora sim, né? Aquecer os motores. Daniela, que está sempre com esse cenário com as plantas dela, né? É o meu jardim aqui com as minhas rolhas. Eu já preferi esconder a bagunça aqui de casa. Adalto como um bom professor com os livros, né? O home office, a gente agora conhece a casa de todo mundo, né? Então, vamos seguir nessa pegada aí. É por aí. Muito bem. Então, hoje, a ideia é a gente resolver 4 questões por dia, né? Mas hoje a gente vai estar resolvendo 5. Muito porque as 3 questões que a Adalto está trazendo são questões encadeadas, né? Como é muito normal no módulo 1. E a Dani também tem 2 questões encadeadas, como também é muito normal no módulo 1, né? Isso é uma característica que é da prova do CFP e no módulo 1 é muito presente. As questões encadeadas, né? 5, 6, 3, 10 questões, uma seguida da outra, tudo usando um enunciado só. Então, vamos lá, Adalto. Vou projetar aqui para você. Adalto, que tem um compromisso hoje às 6h30, então talvez ele não fique com a gente até o final da live. Por isso que ele começa, né? O certo seria primeiras damas, mas vamos... dado o compromisso aí da Adalto, vamos aproveitar enquanto ele pode, né? Vou te ceder a vez só hoje, tá, Adalto? Pois é, então, geralmente, né, não costumo, né, não fazer esse tipo de gentileza, mas hoje a gente inverte. Mas aí, ao contrário, deixo você com mais tempo para, né, trazer toda a sua graça e sua sabedoria para o pessoal. Tá bom. Bom, pessoal, então só algumas pessoas comentaram ontem durante o vídeo qual seria o cronograma, porque nem todo mundo está fazendo todos os módulos, né? Pode estar fazendo só um. Isso é um cronograma que é a nossa ideia inicial, né? De seguir aí com os módulos dia a dia, até o dia 4 de dezembro, quando a gente faz uma questão de cada módulo, né? Aquela questão que é quase que uma decoreba. A nossa ideia é lá para o dia 4. Agora a gente ainda traz questões com um pouco mais de conceitos. Então, vou passar aí para a questão do... Então, tá aí o calendário que a gente pretende fazer. Passar para Adalto. Adalto, então vamos lá para a sua questão. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma questão que fala o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. Então, ele pede para você ler esse enunciado e responder as próximas 3 questões. Então, aqui, um investidor de 35 anos de idade foi recentemente promovido a gerente regional de vendas de uma empresa comercial nacional. Essa pessoa, né, esse investidor, ele não possui dívidas, né, nem de cartão de crédito, não tem empréstimos e a casa dele, no caso, está quitada. Então, resumidamente, dá para entender que o sujeito não tem dívidas, né? Ele recebe aqui um salário anual de R$250 mil e suas despesas anuais, né, pessoais, da família, enfim, despesas dele, são da ordem de R$100 mil. Atualmente, né, a carteira dele de investimentos tem R$1 milhão em ativos e ele deseja que essa carteira gere uma receita suficiente para cobrir suas despesas anuais. Então, veja só, se ele tem uma carteira de 1 milhão e ele tem despesas de 100 mil, ele quer que essa carteira, né, esses ativos, gerem receita suficiente para cobrir as despesas, então esses 1 milhão tem que render para ele os R$100 mil, que são as despesas. Então, ele está falando aqui de uma taxa de retorno, né, próxima aí de 10% ao ano. Ele também afirma, e aqui é uma questão importante, que ele prefere não correr riscos elevados. Então, o sujeito, quero rentabilizar minha carteira para poder cobrir minhas despesas,
mas também não quero correr riscos muito elevados. Bom, o que a gente tem de dados, né, para essa questão? A inflação é 3% ao ano, a taxa de juros, né, do ativo livre de risco 4% ao ano, e aqui uma taxa real, ele está falando. Impostos são 15% sobre os rendimentos projetados, ou seja, sobre o que você tiver de renda, né, você vai ter 15% de impostos. E isso vamos considerar constante para todo o período. A gente sabe que essas coisas podem variar no tempo, principalmente a inflação e a taxa de juros, né? Até mesmo impostos, né? Pode ter uma nova normativa da Receita Federal, enfim, alterando isso, mas isso é mais estável, né? Não tem sofrido tanta mudança assim. Mas a inflação e a taxa de juros é dinâmico, né? Todo mês a gente tem uma diferente. Então, vamos considerar que isso é estável ao longo do tempo. Então, sobre esse enunciado, tem 3 perguntas. Vamos lá para a primeira. Então, a primeira pergunta diz assim, sobre a sua disposição para correr riscos em relação ao investidor, né? O que a gente pode afirmar sobre a disposição que ele tem para correr riscos? A gente diria, né, que é uma disposição média porque ele não possui dívidas. Será que a quantidade de dívidas da pessoa tem a ver com a sua disposição em correr risco ou não? Né? Pode ser até um efeito de decisões passadas da pessoa ter que correr risco ou não, mas isso não necessariamente teria uma ligação com a disposição da pessoa a correr riscos. Né? A gente poderia dizer que é média, porque a pessoa prefere não correr riscos elevados? Olha, dada a declaração que ele fez, que está ali no enunciado, né? O sujeito declara que prefere não correr riscos elevados, então isso está mais ou menos alinhado com o que o sujeito declarou, né? No enunciado da questão. A gente diria que essa disposição é alta porque o cliente é novo. Olha, o fato da pessoa ser nova não quer dizer que ela esteja disposta a correr riscos, né? Ela pode até ter uma condição para isso, mas pode não estar disposta para isso. Tem a ver mais com o psicológico da pessoa do que com a idade. Então, não seria isso, né? E alta porque a pessoa possui capacidade de poupança. A capacidade dela poupar também não quer dizer que ela esteja disposta a correr riscos. Ela pode ter uma condição para se expor a riscos, mas não que ela esteja disposta. Então, também não seria essa aqui. Então, dentro dessas alternativas, né, a gente diria que a alternativa B seria mais alinhada aqui com a questão, né, justamente porque a gente já discutiu, né. Então, a disposição ou a vontade, né, de correr risco da pessoa é um fator mais psicológico. Então, a única alternativa que trata disso, né, é a alternativa B. E as demais, né, são fatores financeiros que caracterizam a capacidade do investidor em assumir riscos e não tanto a disposição do investidor para assumir riscos. Né? Então, ficaria aqui a questão, a letra B. Já a pergunta 2, ela vai justamente trabalhar sobre vamos dizer assim, fazer um contraponto dessa questão 1. Né? Então, veja, aqui você, para responder bem essas duas questões, você tem que saber diferenciar o que é a capacidade ou a condição da pessoa, do investidor, em correr riscos, e o que é a disposição, a vontade dela, né? Ela está disposta a correr esses riscos. Né? E essa questão 2 justamente fala sobre a capacidade, se ela tem condições de correr riscos. E a gente diria, então, que a condição, que a capacidade desse investidor de correr riscos seria baixa, porque ele é conservador, né? Olha, a pessoa se diz conservador não quer dizer que ela não possa correr, ela tem a condição de correr esse risco, mas ela é conservadora, né? Então ela pode optar por não correr o risco, mas não quer dizer que ela não tenha condição para isso. Então não seria a baixa, né? Diria que a disposição dele é alta porque ele não possui dívidas. Bom, o fato dele possuir dívidas ou não tem tanto a ver com a capacidade dele ser alta ou ser baixa. Tem mais a ver com vamos dizer assim, a preferência dele, né? Então, se ele tem dívidas ou não, na verdade,
Claro, se a pessoa não tem dívidas, ela está um pouco mais, o seu orçamento um pouco menos comprometido, mas isso não quer dizer que ela não tenha capacidade de assumir riscos. Então, eu diria que essa não é a melhor resposta aqui, dentro dessa questão 2. Já a questão C aqui, a letra C, né, ela é alta porque o sujeito é capaz de poupar dinheiro e seu prazo de investimento é longo. Essa tem um pouquinho mais de alinhamento, né, com essa questão da capacidade de correr riscos. Né? O sujeito tem capacidade de poupança, então ele pode poupar. Então, se ele tiver um revés nesses riscos, ele consegue poupar dinheiro, o orçamento dele não está apertado, né? Ele consegue poupar dinheiro e ele está olhando para esse investimento por um prazo mais longo. Então, ele também tem um tempo para reverter um revés que ele possa ter. Então, essa questão estaria mais alinhada com a capacidade do sujeito, né? Porque mostra que ele tem condições, né? Ele tem poupança e tem tempo, né? Então, você tem condição de correr risco. Aí a letra D, né? Média porque ele se diz conservador, mas não possui dívidas. Então, o fato dele ser conservador tem a ver mais com o comportamento psicológico dele, né? Não tem tanto a ver com a capacidade dele, né? E, é claro, não possuir dívidas é positivo no sentido da capacidade de correr risco, mas por ser a questão do conservador não tem nada a ver ali com a questão. Então, dentro dessa questão 2, né, a gente diria aqui que a resposta mais alinhada, ou a melhor resposta é a letra C. Né? Isso, é a letra C, exato. E aí a gente, só reforçando aqui, né, a alternativa B é incorreta, porque o fato dele não possuir dívidas não significa ele ter capacidade alta de correr riscos. Né? Ele poderia, por exemplo, ele pode não dever nada, mas não ter capacidade de poupança, ou não ter, ou ter esse investimento por um prazo curto, né? Então, o fato da dívida não é essa a condição, né? Então, a C acaba sendo aqui a melhor alternativa justamente pela capacidade de poupança e pelo prazo, né, que ele tem. Aí depois, fechando, né, esse ponto aí, tem a questão 3, né, que fala mais do ciclo de vida, né, do investidor. Então, essa fase, né, onde ele está, né, num crescimento, vamos dizer assim, profissional, está no início de uma carreira profissional, tem uma faixa etária ainda um pouco mais jovem, né, ainda jovem, daria para considerar, tem mais tempo para se recuperar num eventual revés, né? Então, essa a gente diria que é a fase de acumulação, onde o sujeito está, né, disposto, então, está disposto, não, o cara tem mais condições de acumular recursos, enfim, diferente de uma fase mais intermediária, onde ele vai procurar mais em conservar o que ele já conquistou, enfim, né, ou proteger, né, aquele patrimônio que ele já conquistou, e numa fase mais adiantada de vida vai estar um pouco mais preocupado em distribuir, digamos assim, seu patrimônio, se preocupar mais com a sucessão, né, com os herdeiros, etc. Como é que ele vai distribuir, né, o patrimônio dele para os seus herdeiros, enfim, sua família e as pessoas que ele deseja. Então, são as outras fases, vamos dizer assim, da vida, como o Henrique está me ajudando aqui a desenhar aqui. Já estou botando na tua conta aqui, porque eu sou um péssimo desenhista, então você está indo bem. Então, é mais ou menos o ciclo de vida aí, né, do investidor, da pessoa. Então, segue essas... É como se fosse aquela curva de maturidade do produto e tal, né? Então, faz uma alusão a isso. Então, acumulação, aquela fase inicial, conservar o que você acumulou, proteger o que você conservou e, no final, distribuir o que mais ou menos vai sobrar, né, pelo resto de vida que a gente tem lá na frente. Óbvio que a vida é uma caixinha de surpresas, né, mas o planejamento ajuda a diminuir, né, ou estar preparado para surpresas. Então, acho que essa que é a ideia. Então, fica essas 3 questões aí, né, para falar um pouquinho assim de como que o investidor se comporta, né,
frente à sua disposição em correr risco e a sua capacidade de correr risco e as fases, né, do ciclo de vida aí do investidor. São pontos, né, que eu acho que o teste pega bem, você entender um pouco esse perfil, né, de como as pessoas se comportam frente a essas situações, pensando que, né, você vai lá assessorar uma pessoa, vai apoiar uma pessoa numa decisão de investimento, então é importante a gente entender esses fatores, né? E é por isso que o teste cobra isso também de vocês. Bom, temos mais questões aí, né? Só um comentário. Bom, 3 questões estão certas como 2 e 2 é 4, né? O aluno que entender essas questões aí já acertou mais 3 lá na prova. Ah, não, isso é certeza que cai, esse tipo de coisa, sem dúvida. É a etapa do diagnóstico. O módulo 1, você está fazendo o diagnóstico do investidor. Por isso que essas questões são tão relevantes, né, na hora da prova. E o teste, o módulo 1, distrai a gente para a matemática financeira. E a gente acaba não dando atenção para essa parte que é até mais importante, né? Tem um peso maior. Eu considero mais importante, Henrique, porque se você não consegue determinar uma política de investimentos do cliente, você não consegue fazer nada. Então, as 2 primeiras questões, né, que é determinar o perfil de risco do cliente, a tolerância total, que é a capacidade mais a disposição, é extremamente importante, e saber diferenciar o que é capacidade, o que é disposição, vai fazer o candidato ganhar aí pelo menos uns 3, 4 pontos na prova, porque virão algumas questões aí sobre esse assunto. E vai ter que diferenciar o que é capacidade do que é gestão. Acho que na primeira questão lá da Adalto, tinha até... Deixa eu pôr aqui de volta. Até comentava aqui, ó, não possui dívidas, tá? Isso aqui poderia até estar relacionado com a capacidade, mas a pergunta é sobre a disposição, né? Exatamente. Na verdade, essas alternativas, elas brincam, né, com os dois elementos, né? Então, a A, C e D estão relacionadas à capacidade, e aí, como muito bem disse o Adalto, essa letra A, ela pode induzir ao erro, porque a capacidade ela está relacionada com o orçamento, né? Capacidade de poupança do investidor, prazo, idade, né, e objetivos do investimento, enfim, entre outros fatores também, são muitos fatores que compõem ali a capacidade de tomar risco do investidor, mas não necessariamente se ele ter ou não dívidas dita se ele tem capacidade, ele precisa ter capacidade de poupança, né? Não interessa se ele tem 50 mil de dívida por mês, se ele ganha 100 mil e poupa 50, ele tem capacidade de poupança, né? Então, muito importante esse ponto aí em relação a dívidas. A capacidade ela não está relacionada com ter ou não dívidas, mas sim se tem capacidade de poupança e qual o tamanho dessa capacidade. É isso aí. É interessante porque essa questão da dívida parece uma pessoa endividada não deve poupar. Não é uma total realidade. Talvez ele devesse primeiro quitar a dívida, tem que ver que dívida que é, né? Ou não, né? A prova, o módulo também trata das estratégias de alavancagem, que quando são alinhadas dentro do planejamento, são saudáveis e o orçamento já comporta. Então, às vezes ele nem precisa quitar a dívida foi contraída já por um objetivo específico, ele pode continuar poupando essa parcela que sobra, né? Então, é o módulo 1. Não, e muitas vezes a questão do cara estar ou não endividado não tem exatamente tudo a ver com a disposição dele em correr risco, né? Às vezes até o contrário, né? O cara mais endividado normalmente é um cara que é até mais disposto a correr risco, por isso que ele se endividou, né? Mas não é que a dívida tem a ver, a dívida é um reflexo do comportamento dele, da disposição dele. Então, aí agora, claro, se o cara já está endividado, aí embora ele esteja disposto, ele pode não ter a capacidade, né? Ele pode não conseguir assumir mais risco porque ele já está esgoelado. Então, aí é uma outra. Então, são dois pilares ali, né? 2 formas, 2 ângulos, né? De olhar a situação, que é a vontade, a disposição e a capacidade, se ele tem condição para isso. E aí a prova até brinca com isso, né? Que dado um cliente que tem capacidade, mas não tem disposição, você honra a disposição.
E se ele tem disposição, mas não tem capacidade, você honra também a capacidade. Então, é bem importante saber, é um assunto super importante esse, principalmente no tema IPS, né, construção da política de investimentos do cliente. Faz parte da primeira etapa, da segunda etapa, né, do processo. Só mais um comentário aqui para aqui acabou sendo média, né, a disposição. Por que aliás, não é baixa, terceira né? etapa 3, né? Olha, até eu passando informação errada, né? Construção do IPS é lá no terceira etapa. Se essa questão tivesse assim, baixa, né? Aí ia ficar complicado, né? A gente dizer se é média, se é baixa. O que eu posso dizer é que não é alta, né? Se tivesse uma baixa, porque não prefere não correr riscos elevados, é complicado mesmo. Né? Aí, se a letra A fosse igual a B, mas em vez de média, escrito baixa. Putz, aí ia ser uma questão meio que sem uma resposta certa, ou duas, né? Ou duas respostas. Porque pelo enunciado, o que a gente dá para dizer é que o sujeito não está muito afim de correr risco, porque tem essa última frase aqui, ó. Ele afirma que prefere não correr riscos elevados. Então, aqui que você captou, né, que ele não está muito disposto. Agora, apesar dele querer uma rentabilidade, né, 10% ao ano, né, bem acima da taxa de juros livre de risco. Então, aí você até levaria para um médio, mas aí já é uma análise um pouquinho mais subjetiva. É uma análise mais subjetiva. Mas ele precisa correr algum risco, ele não pode ficar... Porque a taxa livre de risco é o conservador, né? É o zero total, né? Seria o baixo. Mas ele não pode ter essa rentabilidade para atingir esse objetivo aqui. Exatamente. Ele vai ter que correr um pouco de risco, ele vai ter que ter uma aplicação pelo menos moderada, né? Nesse cenário aí. É bem por aí. Aqui poderiam vir agora, a gente vai pegando os ganchos, né? Poderiam muito bem agora vir questões sequentes do alinhamento de expectativas, né? Então, vamos alinhar a expectativa desse cliente. Então, aumenta o prazo, diminui a expectativa, né? Aumenta um pouquinho o perfil de risco, enfim. Então, essa questão aí poderia vir várias outras bem interessantes também. Que são questões, com certeza, a gente ainda vai tratar, né? O que faz para alinhar a expectativa, né? Porque eu quero aplicar R$100 por mês e me aposentar com 50 mil mensais. E aí, como é que faz isso? E sem risco, Dani. Sem resolve risco. Aí. E daqui 20 anos. 20 anos. E renda vitalícia. Perpétua, para deixar para os filhos. Perpétua. E aí, o planejador faz o quê? Aí você fala assim para ele, né? Ó, você quer isso? Você e todas as torcidas do Flamengo. Né? Do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, não sei quem, todas as torcidas querem, né? Mas aí são equações não fecham. Mas é bem por aí mesmo, né? Aí vem essas questões. Mas, assim, acho que esses são os pontos relevantes ali, né, que a gente consegue capturar, essa ideia do médio, né, e a ideia de que ele não está disposto, né, acho que seriam os pontos ali onde você conseguiria capturar, né, de uma questão como essas informações, né, do perfil da pessoa que te conduziria a resposta certa. Então, lembra bem que é uma questão meio interpretativa, né, você tem que meio que tentar vivenciar aquela situação ali para poder encontrar qualquer resposta certa e, claro, né, entender bem os conceitos e tudo. Exatamente. Dani, vamos para a sua questão, Dani? Bora. Agora vamos sair um pouquinho do campo da teoria e vamos para um pouquinho de conta, né? Você projeta aí? Projeto. Please. Bom, vamos fazer aqui agora duas questõezinhas que são a cara da prova também. Podem contar com pelo menos uma de cada dessas aqui, que dentro do assunto, né, de estratégias de alavancagem, financiamentos, tabela price e saque, repactuação de saldo devedor, um assunto que cai bastante. Hoje nós vamos fazer duas formas de repactuação utilizando tabela price.
Alguns alunos já me pediram questões da tabela SAC, mas a gente pode trazer nas próximas aulas também, né, Henrique? Assim, o mesmo case, utilizando a tabela SAC. Hoje nós vamos fazer as duas pela Price. Então, vamos lá. Um casal fez um financiamento de 500 mil. Eu vou conseguir usar o lápis aqui, Henrique? Não, na minha tela não. Não? Você vai colocando os dados para mim? Posso colocar, vai lá. Tá. Um casal fez um financiamento de 500 mil em 30 anos, com juros de 1% ao mês e parcelas de R$ 5.143. Após ter pago 120 parcelas, o casal da questão acima resolve fazer uma amortização extraordinária de R$ 100 mil. Então, depois de decorridos 10 anos aí do financiamento, o casal resolve fazer uma amortização no saldo devedor. Caso queiram manter o valor da prestação mensal, eles terminarão de pagar pelo financiamento em aproximadamente mais quantos meses? Então, só recapitulando, né? Quando o cliente ele quer fazer uma repactuação de saldo devedor, ele pode escolher manter a parcela e diminuir o prazo, né? Ou ele mantém o prazo e diminui na parcela. Então, ele pode mexer dessas duas maneiras. A gente vai ver aqui os dois exemplos, primeiramente aqui com prazo, na próxima questão diminuindo na parcela. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? O primeiro ponto é achar o saldo devedor no ato do pagamento da parcela 120, né? Porque é em cima do saldo devedor remanescente que vai ser aplicada a amortização. Tá? Então, a gente vai encontrar essa informação utilizando os cálculos de PV e FV, tá? E aí, Henrique, vou pedir para você ir colocando aqui para mim o que é PV, o que é FV, tá bom? Que eu vou jogar lá na HP com eles. Então, a gente vai colocar aqui o 500 mil, né? Que é o valor que foi tomado de empréstimo, é o valor presente do casal. A gente vai colocar no I. Você vai colocar em HP, ô Dani? Eu vou, mas eu queria só separar os dados para eles, porque se alguém quiser copiar ou tirar foto. Não, só um instante que eu comandei aqui errado. Só escrever na tela aí os dados. Vai lá. 500 mil. Opa. Fazer com a caneta que vai ficar melhor. 500 mil. Então, 500 mil é o valor presente, né? Que é o valor que foi tomado de crédito. A taxa de juros é 1% ao mês. A gente vai colocar a informação da parcela, 543, e aí a parcela entra negativa, né? O 500 mil entra positivo, porque nessa ocasião foi um fluxo de entrada de caixa, então esse valor entrou no caixa para que eles adquirissem o bem, né? No caso. E o N, a gente vai colocar o número de parcelas já pagas, que no caso, 120. E aí aqui eu quero só chamar a atenção para um detalhe, tá, gente? A prova, ela tanto pode pedir para vocês o saldo devedor ao final da parcela 120 já paga, ou o saldo devedor para a parcela 120. E aí tem que ficar bastante atento com isso, tá? Então, aqui o exercício, ele traz bem claro que é após ter pago 120 parcelas, ou seja, já está considerando que a parcela 120 foi paga. Então, nesse caso, o N é 120. Se aqui vem falando qual é o que eles fariam uma amortização no pagamento da parcela 120, então, no caso, ela ficaria de fora e o N teria sido 119. Tá? Então, isso aqui cai na prova, tem pegadinha com isso, precisa ficar bastante atento. E aí a gente vai chamar quem? A gente vai chamar o valor futuro, né? Então, quando a gente puxa o valor futuro, a gente vai encontrar o saldo devedor desse financiamento após o pagamento da parcela 120. Vamos colocar aqui na HP. Tá vendo HP? Então, a gente sempre limpa aqui a memória, né, da calculadora e vamos colocar as informações. Então, 500 mil PV, 1I, 120 N, 543 é a parcela? 543 CHS PMT.
e a gente puxa o FV. O valor vai retornar negativo, porque é o saldo devedor ainda a decorrer, né? Então, esse é o saldo devedor que a família tem após pagas 120 parcelas, tá? O que a gente faz agora, né? A gente vai deduzir o valor da amortização. Simples assim, diminui do saldo devedor. Então, a família quer amortizar 100 mil reais, a gente diminui, o novo saldo devedor passa a ser 367.104,47 centavos. E aí, gente, assim, independente de qual será a opção do cliente, né, no caso do casal aqui, de como eles vão repactuar esse saldo, o novo saldo devedor vai ser o mesmo, tá? Então, aqui o que a gente vai trabalhar? O exercício diz que eles vão manter o mesmo valor de parcela e querem renegociar o prazo. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente joga este saldo devedor agora vai ser o novo valor presente, a taxa mantém a mesma, a parcela também, e a gente vai puxar aqui o prazo. Então, mantendo a mesma parcela e amortizando 100 mil reais, o casal vai vai terminar de pagar esse financiamento agora em mais 126 meses restantes, tá? E não mais no prazo inicialmente pactuado. Ok? Então, temos aqui 126 meses, tinha sido contratado em 30 anos, né? Então, 360 meses. Inicialmente, sem fazer a amortização, o prazo restante seria de 240 meses. Então, agora, ao invés de terminar de pagar em 240, eles vão terminar de pagar em 126 meses, reduziram aí um tempo bem considerável, né? Muito bom. Prestar bastante atenção nos CHS, né, Dani? Muita atenção no CHS. Desenho o fluxo. Desenha o fluxo, né? Vamos botar o fluxo, Henrique. Eu gosto de fazer o fluxozinho lá, igual de. Eu gosto de dar aula escrevendo, gente. Eu tenho um problema seríssimo com online, porque eu sou do quadro, sou da caneta, enfim. Isso. Então, gente, eu sempre falo com os alunos, né? Se desenhar os fluxos, não tem como errar matemática financeira. Desenhar é importante mesmo. Bom, pessoal, infelizmente, vou ter que deixar vocês aí, mas com certeza estão em boas mãos. Algum comentário, Adalto, dessa questão que você gostaria de fazer? Não, eu achei... Não, a questão é tranquila, assim, mas, né, tem que entender bem ali como funciona a calculadora, enfim, entender bem o que a questão pede, e tem ali, né, é uma questão que tem que ter bastante atenção, né? Lembrar que 500 mil, né, é uma entrada, a prestação é uma saída, depois o FV vai aparecer com o sinal trocado, ele é um saldo devedor que você tem, né? Então, interpretar bem corretamente esses sinais, né? E saber lidar ali com o valor presente, futuro, entender bem, né? Como que a calculadora considera, em que tempo que ela considera cada FV, cada PV, tudo isso, né? Não é mais uma questão inicial. Matemática em si, as continhas lá, a calculadora faz, mas o que ela está fazendo por trás, né? Importante entender isso, né? Então, é uma questão, assim, aparentemente fácil, mas ela requer uma atenção. Não é uma coisa elementar, assim, você tem que dar uma pensada. Eu costumo dizer que a matemática financeira ela é mais interpretação do que conta. Porque a conta é só apertar os botões da HP, que são sempre os mesmos. Acho que a questão é que tem que se acostumar bem com a linguagem, né, dessas questões e tal, né, que tem uma linguagem ali por trás, né, para você entender bem em que tempo que as coisas estão, em que direção que elas são colocadas no fluxo de caixa, né, que o Henrique estava desenhando ali. Então, acho que isso é uma questão bem, bem importante aí para você resolver corretamente as questões. Então, acho que isso que é
Isso é a chave, na verdade, né? Saber colocar as flechinhas na direção certa e no tempo certo. Feito isso, se resolve tudo, mas é aí que está o segredo, né? E não é tão difícil colocar as flechinhas, mas tem que fazer. Você imaginar na sua cabeça é mais difícil, só com muita prática. Então, é que a gente pensa, mas isso aqui, puta, isso aí eu já sei e tal. Aí você não faz, e muitas vezes a gente se equivoca. Sim. A gente se equivoca até por, né, não vou dizer preguiça, mas sei lá, você às vezes não dá tanto valor, né? E você fazer o fluxo é bem importante. E o pior é que se você fizer essa conta com os PMTs positivos, ela vai sair um resultado errado, mas vai sair um resultado. Sim. Nesse caso vai dar resultado. Porque ela vai considerar que está entrando, né? Vai considerar que está entrando. É isso aí. Às vezes um errinho de sinal, essas coisas, né? Exatamente. Bom, Adalto, prazer revê-lo mais uma vez. Uma hora que eu vá a Curitiba, a gente marca de se encontrar. Quem sabe já sem pandemia, né? Se Deus quiser, né, cara? Não dá para aguentar mais. Enfim, vamos em frente. Prazer, Adalto. Tudo de bom, hein? Valeu, pessoal. Valeu. Abraço, Adalto. Até logo. Bom, continuar aqui desenhando, Dani? Vamos. Só mostrar o fluxo, né? Como a gente estava falando. Então, aqui ele considera uma entrada de caixa, né? Mas o cliente não está tomando um empréstimo? Sim, ele está tomando um empréstimo, está entrando no caixa dele para ele fazer o que ele quer. E aí depois ele vai efetivar os pagamentos e isso será uma saída de dinheiro do bolso dele todos os meses, até que o valor futuro seja zero, né? Então, quando a gente faz um cálculo de saldo devedor remanescente, ele será com valor negativo porque é uma dívida que você ainda tem a pagar, né? Então, você ainda deve 467 mil para o seu credor. Então, é meio que lógico, né, que esse valor venha negativo, porque você ainda vai ter esse desembolso. Né? Então, esse é o raciocínio aí da questão. Terminando de desenhar. Pronto. Então, aqui né, a gente teve uma entrada de 500 mil, 120 pagamentos de parcelas fixas. Aqui a amortização, o saldo devedor remanescente. A ideia é que quando chegue aqui nesse final, né, a gente tenha um valor futuro zero. Né? Ok? Aí a próxima questão, né? Ela é o mesmo raciocínio, né? A primeira parte do exercício é a mesma coisa da anterior, só que aqui está perguntando como ficaria se o casal decidisse manter o prazo e alterar o valor da parcela. Então, ele mantém ainda os 240 meses remanescentes e quer pagar uma parcela menor. Então, vamos lá fazer calcular como é que ficaria. Primeira coisa, achar o saldo devedor, e aí o enunciado é o mesmo do exercício anterior, né? Isso aqui é bem comum de acontecer na prova no módulo 1, né? Da mesma forma que a sequência de questões que o Adato respondeu, essa aqui é bem passível de cair também, então vem um enunciado aí com... geralmente viram 4, né, questões, pedindo para calcular a parcela e pedindo para calcular uma possível repactuação ou pedindo saldo devedor num dado momento, né? Então, são questões que derivam de um enunciado como esse aí no módulo 1. Então, o primeiro passo é o mesmo, o saldo devedor que a gente vai utilizar é o mesmo. Vamos já jogar lá isso de novo na HP, só para fixar com vocês. Vou conseguir compartilhar aqui, Henrique? Não. Vai. Então, de novo, né? Vamos lá. 500 mil foi o valor tomado, é o valor presente quando ele tomou o crédito, taxa de juros de 1%, 120 parcelas pagas, 543 CHS-PMT. Então, a gente puxa o valor futuro. Saldo devedor mesmo do anterior, a gente tira a amortização. Ele quer pagar 100 mil para o banco, vai continuar devendo 367. Nesta data, esse é o novo valor presente. É como se ele estivesse tomando essa dívida agora de novo e quer
combinar o pagamento. Então, como ele é um valor presente agora, sinal é positivo, a gente troca o sinal e joga aqui no PV, né? A taxa de juros mantém a mesma. O N, a gente vai considerar o saldo, o prazo remanescente do contrato original. Então, ele foi contratado em 360 meses e já foram pagas 120 parcelas, então faltam 240 parcelas. Então, 240 N. E a gente vai puxar a PMT. O que eu pus de errado lá? Não zerou o FV. Não zerei o FV, né? Não limpei a memória financeira, que eu sempre limpo, dessa vez eu não limpei. Então, Mas o passo a passo é exatamente esse. Mas tem que tomar cuidado de fazer o FV, né? Não sei se você quer fazer de novo, Dani. Vamos fazer de novo, porque então, vamos lá. E na hora de fazer eu ainda pensei, estou colocando no PV sem limpar a memória financeira. Assim, há coisas que acontecem no ao vivo, mas que servem de alerta para os alunos também, né? Nunca mais esquece, né? Não esqueçam. Por isso que faz ao vivo. Exato. Não esqueçam de limpar a memória financeira da calculadora, tá? Então, como eu não limpei, o meu saldo devedor continua aqui na memória, por isso que não deu certo mesmo. Vamos tirar aqui, aí, ó. Gente, para quem não sabe, né, você pode limpar só a memória financeira e manter a memória do visor, né, para utilizar as informações. Então, eu só dou um F-fim, limpei só a memória financeira da calculadora, tiro o negativo e agora sim eu posso chamar ele aqui no PV, que agora vai dar certo. Um N. Ops. Então, um I. Um I. 367. 367. Oxe. Eu te falo aqui o número certinho, ó. 367, 104 e 46. Ok. PV. 1I. 240N. Agora sim. Agora sim. Então, ao invés de R$ 5.143, eles agora vão pagar, vão passar a pagar nas próximas parcelas R$ 4.042, uma economia aí de um pouco mais de R$ 1.000 por parcela por mês. Então, essas são as duas formas que o investidor, né, que o cliente pode repactuar saldo devedor. É um assunto que é bastante cobrado na prova. Aqui nós fizemos pela tabela Price, que a gente utiliza as teclas financeiras da HP, cálculo feito por juros compostos. E no próximo dia de resolução, a gente pode trazer um exemplo de tabela SAC, que é simples de fazer também, mas é por juros simples, né? Então, precisa um pouquinho mais de atenção, né, para calcular os juros da parcela anterior, o valor da amortização. Então, é bem legal também, é bem bacana de fazer. No próximo dia a gente traz ela, que cai muito. A tabela SAC é até mais difícil de você operar, porque não tem as teclas da HP, né? Você tem que calcular o juro e a amortização da parcela, né? Então... São questões danadas. De tabela SAC, são questões danadas de você perder muito tempo na hora da prova. Porque como você vai ter que fazer na mão, a HP não vai te ajudar muito, vai te dar trabalho lá na hora de resolver. É aquela questão que talvez você deva deixar para depois. Você vai gastar uns 5 minutos para resolver ela. Exatamente. Então, acho que era isso hoje, né? Quer acrescentar alguma coisa aí, Henrique, sobre as questões? Essas questões aí de matemática financeira, que nem o Adalto também já tinha colocado, né? Não é uma questão trivial, simples de matemática financeira daquela da faculdade, né? Nem MBA da questão nesse nível que a prova da Planejar dá. São questões realmente de cotidianos do dia a dia. Eu quero quitar, eu quero fazer, eu quero não sei o quê. São questões de dia a dia que você tem que saber, né? Você é o consultor financeiro. É você que dá a resposta, não é o sistema do banco, não. Exatamente. Você que dá a resposta. O cliente te pergunta lá na frente, você não tem o sistema do banco do seu lado para conseguir fazer, daí a exigência da prova.
E é bem isso mesmo que a Dani falou, né? São umas 4 questões. Essa questão a gente já trouxe até com. Acho que a Dani já trouxe o enunciado com a parcela, para não ter que calcular a parcela inicial, mas o normal seria Calcular a qual a parcela. parcela? Aí depois, ele quer quitar. Qual é o saldo devedor? Agora ele quer quitar, agora ele quer fazer. Aí vai E aí, desmembrando, tanto né? pode vir, né, desse jeito, falando que quer amortizar para poder fazer a repactuação, como também pode vir uma questão pedindo o saldo devedor numa data X que ele está pensando em fazer a amortização. Então, pode pedir de tudo. Assim, tem umas 4 variações aí sobre esse assunto de tabela para esse saque. É muito legal de fazer. Eu, particularmente, acho muito bacana, muito gostoso. É bacana. Esse Não, vídeo. e essa dica que você falou logo no início, presta atenção para ver se não é a parcela 119, né? É bem importante. É muito Mas importante. é pegadinha. Não, o cliente fala assim, eu vou agora ter que pagar a parcela 120, quanto é que é para quitar? Exatamente. Ele também te fala assim, você vai fazer a conta com a 119, não com a 120. Né? Exatamente. Aí, se você calcula com a 120, você vai achar o saldo devedor que nós achamos e vai ter a resposta lá na letra A. Mas, na verdade, não é aquele saldo devedor. Seria aplicar a amortização sobre um saldo devedor maior, porque você tem uma parcela a menos para. Mas é. Aí você fala errado para o cliente, pior se escreve. Aí o cliente depois vem, você não falou, perde confiança, né? Banco vive de confiança. Exatamente. E uma vez quebrada, é difícil recuperar. É muito difícil. Daí essas exigências todas. Mas acho que ficou bem legal as 2 questões que você e o Adalto trouxeram, Dani, porque mostra um pouco como é que é essa mecânica, principalmente do módulo 1, né? Sim. De 3 questões seguidas, 4 questões seguidas, com o mesmo enunciado e vai indo. E essas 5 questões vão cair. Mas assim, o aluno que acompanha isso aqui, 5 questões ele já acertou na prova. Exatamente. E aí agora vai aqui ter uma dica, né? Se cai uma questão dessa de cálculo, né, de repactuação de saldo devedor, seja saque ou price, todas as informações tratarão do mesmo enunciado. Então, se você já fez o cálculo do saldo devedor em uma questão e a próxima você vai utilizar o mesmo, não tem por que você perder tempo de novo fazendo. Então, assim, dá uma passada de olho nas questões que seguem, que a prova vai trazer lá. Utilize o enunciado abaixo para responder tais questões a seguir. Então, você já sabe que 3, 4 ou 5 questões ali a seguir são referentes a esse enunciado. Dá uma passada de olho ali no que a questão está pedindo e utiliza o que você já vai fazendo nas anteriores. A prova também não é sacana. Geralmente, é uma sequência de raciocínio, né? Então, você calcula o saldo devedor, você calcula PMT e você vai utilizar essas mesmas informações nas próximas. Então, acaba ganhando tempo e você evita ter que ficar fazendo o mesmo cálculo mais de uma vez. Muito bem. Pessoal, 5 questões aí respondidas. Se você quer responder todas as questões, nossos cursos estão aí, né? Iniciando a partir do dia 20 de abril, aos sábados, ou 20 de abril, não, 20 de fevereiro, aos sábados, ou 22 de fevereiro, durante a semana à noite, em todas as cidades do Brasil. Você vê que a gente dá curso até onde não tem a prova, né? Mas é muito mais fácil você ir fazer a prova um diazinho do que fazer um curso fora. E também vai ter a alternativa do online ao vivo. É um curso que você faz no online, na sua casa, normal, só que você tem a possibilidade de interagir com os professores. O Adalto vai estar aqui em Curitiba, né, ministrando o módulo 1. Então, Adalto, vocês encontram ele no módulo 1 em Curitiba. Dani, vocês encontram aqui no módulo 1 em Goiânia. Vocês me encontram no módulo 1 em São Paulo e em Campinas. E a Dani, vocês ainda encontram no online ao vivo, né? E no online gravado, né? E no online gravado, que vai estar no ar. Em breve. Que vai estar no ar em breve. A Dani já está, inclusive, com um trabalho grande aí de edição desses vídeos, né? De olhar a edição. Tá ficando muito legal, inclusive. Tá. Com certeza. A técnica de gravação é uma gravadora, uma produtora grande de Brasília, né? A Caixa não vai contratar gravadora fraquinha, né? Exatamente. Então, nós estamos aí aguardando vocês, né? Durante esses vídeos aqui, vocês também vão aproveitar para conhecer aí um pouco dos professores que vão ministrar o curso. Mas para quem vai fazer a prova agora em dezembro, estamos aí ajudando você a passar, 5 questões onde você já acertou.
Amanhã você acerta mais 4, só que aí do módulo 2. Eu, o Alan e o Thiago vamos estar aqui, né? Fomos os 3 professores de módulo 2. Só fera. E estaremos aqui respondendo 3 questões aí de módulo 2. E quinta-feira a gente retoma com o módulo 1. Mais 4 questões aí de módulo 1. E na semana que vem a gente continua aí com os módulos da parte da tarde da prova, né? É isso, Dani. Obrigado pela participação. Obrigada a você. Até quinta, então. Tchau, gente. Espero que vocês continuem por aqui todos os dias, não percam. Acho que são dicas valiosíssimas aí nessa reta final da prova, para vocês obterem aí muito sucesso. E bom descanso para todos. Abraço, pessoal.